Boa tarde a todas e a todos. Cumprimento, Excelência, o senhor presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Luiz Fux. E assim também, suas excelências, as senhoras ministra Rosa Weber, vice-presidente, ministra Carmen Lúcia, os senhores ministros, os senhores advogados e advogadas, a doutora Carmen Lília, assessora-chefe do plenário, doutor, os demais servidores que nos acompanham. Senhor presidente, 3 ações diretas de inconstitucionalidade. Este procurador-geral se manifestou apenas em uma delas, as outras 2 já haviam manifestações. Quero registrar que essas ações impugnam a validade das leis dos estados de Minas Gerais, do Pará e do Amapá, todas de conteúdo similar, as quais instituem, nas respectivas unidades, uma taxa de controle, monitoramento e fiscalização das atividades de pesquisa, lavra, exploração e aproveitamento de recursos minerais. Seria a sigla TFRM. As taxas foram instituídas tendo como fato gerador o exercício do poder de polícia conferido ao Estado sobre a atividade de pesquisa, lavra, exploração e aproveitamento realizado no Estado dos seus recursos minerários. O contribuinte é pessoa física ou jurídica autorizada a realizar a pesquisa e aproveitamento dos recursos minerais. A base de cálculo adotada é o valor correspondente a unidades fiscais por tonelada de minério extraído. No caso da lei do Estado de Minas Gerais, o valor da TFRM será correspondente a 1 unidade fiscal por tonelada de mineral ou minério extraído, enquanto, na lei do Estado do Pará, e bem assim da do Estado do Amapá, o valor da taxa equivale a 3 unidades fiscais por tonelada de minério extraído. A Confederação Nacional da Indústria, autora das ações, argumenta que, além dos estados não terem competência para legislar sobre recursos minerários, as leis locais tenham criado imposto disfarçado de taxa. Parece-nos que o exame da questão constitucional passa pela apreciação de pelo menos 3 pontos. O primeiro, verificar se a atividade legislativa dos estados viola a competência privativa da União para dispor sobre recursos minerais, nos termos do artigo 22, inciso 12 da Constituição. O segundo, verificar se a taxa instituída tem base de cálculo própria de imposto, com violação ao artigo 145, parágrafo 2º da Constituição. E terceiro, verificar se a taxa é confiscatória. As leis estaduais não violam a competência privativa da União para legislar sobre jazidas, minas e outros recursos minerais, além da metalurgia, nos termos do artigo 22, inciso 12 da Lei Maior. Os estados não legislaram sobre matéria minerária. As leis impugnadas dispõem sobre matéria tributária, instituição de taxa, e sobre atividade administrativa decorrente do exercício do poder de polícia, matérias próprias à competência legislativa dos estados. Assim, as unidades federadas podem instituir taxa de poder de polícia para fiscalizar as atividades de pesquisa, lavra, exploração e aproveitamento de minérios no respectivo território, como decorrência da competência comum prevista na Constituição, no artigo 23, que impõe aos Estados-membros a obrigação de, aspas, registrar, acompanhar e fiscalizar as concessões de direitos de pesquisa e exploração de recursos hídricos e minerais em seus territórios, fecho aspas. A competência para instituir e cobrar taxas pelo exercício do poder de polícia é do ente da federação que tiver atribuição para fiscalizar a atividade específica desempenhada pelo contribuinte. Esse egrégio Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI 6.211 do Amapá, de relatoria do eminente ministro Marco Aurélio, decidiu no sentido de que, em razão da competência comum, é válida, abro aspas, disciplina atinente ao desempenho de atividade administrativa voltada ao exercício regular do poder de polícia, a ser remunerado mediante taxa, relacionado à exploração e ao aproveitamento de recursos hídricos voltados à geração de energia elétrica, no que revela a atuação potencialmente danosa ao meio ambiente, fecho aspas. Se os Estados-membros
por força do artigo 23, inciso 11 da Constituição, tem atribuição para registrar, acompanhar e fiscalizar as concessões de direitos de pesquisa e exploração e recursos hídricos e minerais em seus territórios, podem, data vênia, instituir taxa de poder de polícia para custear essa atividade fiscalizatória. Sobre a base de cálculo, nem a Constituição, nem a lei define qual deve ser a base de cálculo das taxas. A Constituição apenas estabelece, no artigo 145, parágrafo 2º, que as taxas não poderão ter base de cálculo própria de impostos. A base de cálculo própria de imposto é o valor da riqueza. Assim, não se pode, ao instituir uma taxa, adotar como referência de cálculo o valor da riqueza. A taxa não pode ser estabelecida mediante a capacidade contributiva do sujeito passivo da exação. Dessa forma, manifestando-me em parecer na ADI 4786, firmei a compreensão no sentido da impossibilidade de a taxa que remunera o poder de polícia administrativa ter como base de cálculo grandeza que não guarda pertinência com a mensuração das atividades de fiscalização. Contudo, refletindo melhor sobre o caso em julgamento, a partir das sustentações orais dos memoriais apresentados, entendo que, no tocante à fiscalização da atividade de mineração, há relevantes peculiaridades a serem levadas em consideração no julgamento da questão de fundo. Dessa forma, ressalvo o meu entendimento pessoal para concluir que, nessa hipótese, embora não se tenha escolhido a melhor forma de mensurar a atividade fiscalizatória do Estado, não se chega a ter base de cálculo própria de imposto, ao menos na linha que vem sendo adotada por esse egrégio Supremo Tribunal Federal. Nessa Suprema Corte, pacificou-se entendimento, mutatis mutandis, de que a metragem de imóvel, ainda que integre a base de cálculo do IPTU, pode ser base de cálculo de taxa, porque metragem de imóvel não é mensuração do valor de riqueza. Por exemplo, um imóvel de 100 metros quadrados pode valer mais que um imóvel de 200 metros quadrados, a depender da localização. Na oportunidade, a Egrégia Corte Constitucional de IPTU, abro aspas, é constitucional a adoção no cálculo do valor de taxa de um ou mais elementos da base de cálculo própria de determinado imposto, desde que não haja integral identidade entre uma base e outra, fecho aspas. Mesmo raciocínio aplica-se ao caso data vênia em julgamento. A tonelada de minério não mensura a riqueza. Uma tonelada de ródio vale muito mais do que uma tonelada de ouro. Não é o peso do minério que estabelece o valor da riqueza. Essa referência de cálculo, portanto, não é própria de imposto. Por outro lado, a empresa que extrai mais minério a priori tem uma estrutura maior, desenvolve mais atividades e demanda uma movimentação administrativa mais extensa por parte do Estado quanto à fiscalização. Fiscalizar a atividade minerária não é apenas, abro aspas, ir na mina e olhar um buraco, fecho aspas, como disse aqui da tribuna o ilustre Causídico. Envolve uma série de outras questões, como a necessidade de controle sobre a exploração das jazidas, os problemas com o tráfico de pedras e metais preciosos, disputas em torno da propriedade das minas e outras questões de relevo. As tragédias de Mariana e Brumadinho parecem demonstrar que a fiscalização da atividade minerária deva ser abrangente e envolva atividade de enorme risco social. Quanto à maior atividade empresarial, maior será a demanda do Estado na administração fiscalizatória, o que indica que a unidade adotada nas leis estaduais para ser a base de cálculo da taxa minerária não é data vênia inconstitucional. Há outro ponto a ser examinado, que é saber se a taxa cobrada viola a proporcionalidade e vedação de confisco. E aqui este procurador-geral responde de forma negativa. Sob a ótica do contribuinte, o valor pago pela taxa não é desproporcional nem confiscatório,
pois o valor da exação em relação a cada contribuinte individualizário afigura-se data vênia irrisório, e assim foi demonstrado também aqui da tribuna por eminentes advogados. Assim, senhor presidente, senhoras ministras, senhores ministros, não vislumbra o Procurador-Geral da República as inconstitucionalidades arguídas, em face do qual manifesta-se pela improcedência dos pedidos feitas nas 3 ações com a declaração de constitucionalidade das normas impugnadas. Muito obrigado.